Oi, gente, tudo bem? Tô de volta com a segunda temporada de vídeos do Mariana Viaja. São os mesmos dois formatos da temporada passada. O álbum da Mariana, que é aquele mais curtinho, com fotos de lugares que eu já visitei, e esse aqui que é o Dedo de Prosa, com convidados diferentes, sempre falando de temas relacionados à viagem. Os dois programas eles vão ao ar nas quartas-feiras às 19h30 em semanas intercaladas. Numa semana o álbum, na outra semana o Dedo de Prosa. Você pode aproveitar e já se inscrever aqui no canal do YouTube, que aí você recebe as notificações e não perde nenhum. E dá para assistir a qualquer hora também. Bom, e no primeiro Dedo de Prosa dessa temporada, o tema vai ser voluntariado na África. Bom, quem vai falar desse tema é a Tayara Moreira. Ela passou 6 meses na Guiné-Bissau, né, Tayara? Muito bom. Ai, que bom. Obrigada por ter vindo. Prazer é todo meu. Muito bom estar aqui nesse canal. Então, vamos começar falando de viagem. Assim, você já gostava de viajar. E Sim. você já fazia voluntariado também? Como é que surgiu a ideia de juntar as duas coisas? De juntar uma viagem para um outro continente com o trabalho voluntário? Então, eu sempre gostei muito de viajar. Muito mesmo, assim. Acho que todo mundo gosta de viajar, né? Mas eu também tenho esse prazer de ajudar as pessoas. Então, assim, eu já tive a oportunidade aqui de estar no Jardim Gramacho, em alguns orfanatos, hospitais, presídios, entendeu? São coisas que eu gosto, eu tenho essa coisa, eu gosto de ajudar as pessoas, em especial criança. Eu tenho uma coisa assim com criança que é terrível. E aí, quando surgiu a oportunidade de ir pra África, eu logo aceitei. A ideia de ir para a África surgiu. Qual foi o seu intuito assim? Você tinha a vontade de ir lá a passeio e aí resolveu, ou já foi um propósito que surgiu do voluntariado mesmo? Então, na verdade, eu sempre quis fazer algo assim, entendeu? Em um outro país, mas eu nunca pensei que seria a África. Só que o que acontece? Eu sou cristã e na minha igreja a gente tem uma filial na Guiné-Bissau. E aí surgiu essa oportunidade, né, de ir e tudo mais, e eu falei, cara, é isso, é isso. E aí eu aceitei de cara e embarquei nessa. E como é que foi o seu planejamento? Você falou que foi através da igreja, não sei se tem alguma agência também. E eu queria saber como é que funciona para escolher para que país ou para que cidade ou qual instituição, que tipo de trabalho você vai fazer, se é uma coisa que já vem pronta ou se você tem essa flexibilidade, não, quero trabalhar com criança, com órfão, com doente, enfim. Sim, então. A Sara Nossa Terra tem várias igrejas em vários lugares do mundo, né? Mas eu faço parte da Sara Nossa Terra do Recreio. E assim, os meus bispos, eles sempre ajudaram nessa igreja da África. E aí, há uns 4 anos atrás, começaram algumas equipes a irem pra lá. E essa foi a minha primeira ida agora, em 2017. Mas eu já conhecia o projeto. Só que assim, conhecia de longe. Até que surgiu esse desejo. E eu falei, cara, eu vou. Lá nós temos hoje 2 escolas. E também tem uma igreja, mas assim, o trabalho ele acontece junto, né? Então assim, quem tá lá trabalha diretamente com isso, né, com alfabetização e tudo mais. E como é que você pode ajudar? De diversas formas, assim, primeiramente dando carinho, né? As crianças lá, elas são totalmente carentes, as crianças, elas não têm meio que permissão de serem crianças. Então, assim, você ir, brincar e tudo mais, tornar elas crianças de verdade, entendeu? E eu fui nesse objetivo. As crianças, elas não eram órfãs, são crianças com família ou eram um orfanato? Algumas são e outras não, assim. A gente não tem um orfanato lá. Sim. A gente tem escola, mas, por exemplo, muitas já perderam seus pais e aí moram com o tio, com o avô e tudo mais. Então, assim, são crianças que não são cuidadas, a verdade é essa. E como é que era a sua rotina lá desse trabalho? Era um trabalho integral? O que você conseguia fazer fora disso? Enfim, contar um pouco de tudo, como é que foi essa adaptação e desse trabalho todo feito. Certo, então. Lá em Guiné-Bissau, assim, falando um pouquinho de Guiné-Bissau, Guiné-Bissau são 34 etnias e 10 não registradas, então totalizando 44. E lá na escola, assim, né, na aldeia, porque eu morei na aldeia, gente, eu não morei na civilização. Na aldeia, a gente tinha ali mais ou menos umas 9 a 10 etnias presentes. E o que acontece? Lá as meninas, elas sofrem muito. Muito, muito, assim. As mulheres lá, elas não são valorizadas. Então, assim, as meninas, elas trabalham muito, muito, muito. Elas pegam muito peso. Então, eu fiquei em contato direto com as meninas, assim. Então, dava atenção, essa parte, assim, emocional. Eu tentei ajudar muito à luz da palavra, à luz da Bíblia, né? E tudo mais. Com relação à rotina, na escola,
as aulas eram todas pela manhã. Então eu passava a manhã inteira na escola e assim, a verdade é que a gente trabalha lá em todas as posições. Então eu ficava na secretaria, ou digitava a prova, ou se algum professor faltasse, eu ficava na sala. Se tivesse passeio, eu ajudava no passeio. E aí às vezes uma criança chora e não sei o quê. Então assim, a gente organizou a biblioteca, não tinha uma biblioteca assim muito, né, muito legal. Então a gente organizou todos os livros por tema, por série e tal. Então, assim, todos os dias tinha sempre muita coisa pra fazer. Como eu já gosto muito de criança, então, por exemplo, às vezes eu ficava na sala, contava uma história. Assim, é tudo muito precário, né? Então, por exemplo, a gente pintou a escola e a gente mesmo que pintava, a gente fazia tudo, cuidava da horta, tudo isso. E fora essa parte do trabalho, você falou mais ou menos aí da moradia, que era na aldeia. Como é que era a moradia? Como é que era o dia a dia? Dava pra passear? Eu nem sei se tinha alguma coisa de turismo ou de lazer, pelo menos, pra fazer. Você tinha comentado comigo em off aqui a parte da alimentação, que foi puxada também. Queria que você falasse desse cotidiano. Sim, a gente morou numa aldeia mesmo, mas a casa ela era bem estruturada. Deixa eu só te interromper. Eram quantas pessoas? Eram tipo você e mais um grupo do Brasil? Eram você com pessoas de lá? Quem é que morava? Nós saímos daqui com 15 pessoas, que ficaram, 12 dessas pessoas ficaram 15 dias lá. E eu e mais 2 ficamos 6 meses e esses 20 dias. Então na residência eram vocês? Isso, nós 3 e mais a pessoa que recebeu a gente, que é a pastora Ana Maria. E aí o que acontece? Lá, assim, a gente morou na aldeia, a casa ela é bem estruturada, assim, não... Normal, só não tinha assim, por exemplo, a gente não tinha Wi-Fi, não tinha televisão, não tem essas coisas lá. E também não tem água encanada. Então, assim, a gente catava água do poço, foram 6 meses e 20 dias tomando banho com água de balde, né? Lavava a roupa com a mão, é difícil. Assim, eu confesso pra você que no primeiro e no segundo mês, assim, a gente ainda ria, achava graça, por exemplo, lavava tênis, lavava roupa. Você imagina lavar lençol ali, ó. Não imagino. Na mão. Eu não imagino nem o banho, quanto mais o lençol. É bem difícil, assim. Assim, você se adapta. Sim. Né? Como tudo na vida. Você se adapta. A gente tem esse privilégio de se adaptar. Sim. Mas, assim, não é uma situação confortável. Porque, por exemplo, às vezes chegava e queria lavar uma louça. Aí quando ia ver, o balde estava vazio. Aí tinha que ir pra fonte, aí você puxa. A gente contou uma vez pra encher 2 galões, que assim, pra tomar banho, usar no banheiro, na cozinha, a gente puxava ali da fonte 43 vezes, 43 baldes. Então assim, às vezes a gente não tem noção de quanta água que a gente gasta, porque a gente tem água encanada aqui, né? Então assim, foi bem interessante, foi muito interessante, mas eu confesso pra você que em dado momento, assim, a gente foi cansando. Entendeu? E lazer, não tinha nada pra espairecer, digamos assim. Era só essa rotina de dia a dia e de trabalho mesmo. Não mesmo, assim, em especial por estar na aldeia. A aldeia ela é bem distante, assim, do centro. Por exemplo, lá não tem ônibus, assim, não tem essas coisas que tem aqui. Então, pra ir, a gente depende de alguém que leve a gente de carro, essas coisas. E também não tem televisão, né? Uma coisa que eu consegui, assim, pensar e me organizar... Levei o HD externo com o filme e aí assistia no computador. Mas Guiné-Bissau é um país escuro, não tem luz, não tem energia. O normal é não ter energia. Tem, assim, às vezes, em parte do dia. Geralmente, a luz ela acaba por volta de 8 da manhã e volta às 19, 20 horas quando volta. Então, o que a gente fazia? Celular, computador, carregador portátil, ficava carregando a madrugada inteira para no dia seguinte ter. Mas assim, era muito comum a gente ficar 3, 4, 5 dias sem luz direto. Entendeu? A ponto de não conseguir fazer contato aqui com o Brasil. Entendeu? Porque ficava assim mesmo, não tinha muito o que fazer, entendeu? Nossa, eu imagino o aprendizado todo disso, assim. Eu queria saber agora Desapego. como é que... Porque assim, falam muito que voluntariado a gente vai para ajudar. Tudo bem, você foi para ajudar aquelas crianças, mas eu já fiz trabalho voluntário aqui, de várias formas também. A gente é muito mais ajudado. Eu acho, né? Queria saber, tipo, o que essa experiência mudou em você. Se foi como você esperava, se te surpreendeu de alguma forma, positivo ou negativamente? Me surpreendeu no sentido de que, em dados momentos, assim, se eu ouvisse falar das situações que eu vivi lá, eu com certeza falaria pra você, eu não dou conta. Eu não posso ir, eu não consigo, eu não... Entendeu?
E quando você tá lá, você só tem duas opções. Ou você pensa no motivo qual você foi e permanece, ou você vai voltar, entendeu? Então, assim, eu aprendi muito, eu aprendi que eu sou forte, eu aprendi que eu vou muito além das minhas próprias expectativas. Eu descobri lá que eu tenho, assim, uma força emocional que eu não imaginava, porque, assim, depois de uns meses, tudo começa a apitar, a sua saudade começa a apitar, a sua vontade de comer coisas que você naturalmente comeria começa a apitar, ou, de repente, começa a vir situações que te confrontam e, no final das contas, às vezes você só queria um abraço. Mas não é um abraço qualquer, você queria um abraço do seu pai, da sua mãe, de um amigo muito próximo, entendeu? Chegaram algumas situações que eu me via literalmente sozinha. E qual era a minha maior função lá? Fazer o projeto dar certo. Então, assim, muitas das vezes eu tinha que chorar sozinha. Por quê? Pra não desanimar os outros. Pra não passar aquela situação assim, olha, eu não tô dando conta. Então, assim, geralmente eu ia pro banheiro, eu chorava durante o banho. Ou acordava de madrugada e ia pro banheiro pra chorar. São umas situações, assim, que são chatinhas. Mas que eu descobri que, ok, eu dou conta. Dói, mas eu dou conta, entendeu? E eu fiquei muito feliz comigo, assim. Porque eu, sinceramente, eu achei que eu não fosse chegar ao final. E você comentou também da questão do acompanhamento psicológico. Você falou agora da questão emocional. Como é que funciona? Vocês têm uma psicóloga que acompanha vocês, né? Que você falou até que para não ter esse choque de realidade quando voltar para o Brasil, até em relação à comida e a tudo. Como é que é esse acompanhamento? Então, eu fiz alguns cursos na Clínica Água Viva e também tenho a Silvana Pérez, que é a minha psicóloga. E ela conversou muito comigo sobre mim, sobre a minha história, sobre o que eu ia viver lá e tudo mais, entendeu? Por quê? Porque a gente vive um 8 ou 80. Então, assim, quando a gente chega lá, a gente quer se submeter a tudo. E quando a gente volta, se você não tomar cuidado, você quer viver, de repente, até uma vida miserável. Porque você começa a se sentir culpado. Então, assim, esse acompanhamento terapêutico, tem a Ruth Lessa também, terapeuta, e minha pastora, que me acompanha há muitos anos, que, assim, sempre conversando durante a viagem, assim, coitada. Elas vão com vocês? Tipo, não, elas ficaram aqui, um acompanhamento mas toda situação, assim, que eu me via em choque, eu ligava ou eu mandava uma mensagem, e a Ruth, em especial, assim, tava ali o tempo todo, olha, eu tô aqui, qualquer coisa você me fala e tudo mais, entendeu? Então, assim, não dá pra você ir sozinho, assim, por trás de quem vai, tem que ter uma equipe. Como? Uma equipe que vai estar preparada financeiramente para se acontecer qualquer coisa, alguém que vá na casa de câmbio e olha só, sai do país. Entendeu? Tem que ter aquela pessoa que vai orar por você, sabe? Eu tive uma cobertura espiritual muito grande de pessoas que estavam ali, olha, não, eu tô orando por você, eu tô com você e tudo mais. E tem essa ajuda psicológica também, porque, por exemplo, eu fui em um acampamento de meninas lá que, conforme você vai entrando nas culturas, você vai descobrindo que, assim, é muito grave o que essas meninas vivem, sabe? E quando eu voltei desse acampamento, porque, por exemplo, muitas fogem de casamento forçado, algumas fogem da mutilação genital. Então, assim, quando eu fui nesse acampamento, que eu me deparei com essas coisas, eu voltei em choque. Mari, mas eu chorava tanto, Eu tô emocionada aqui de verdade, Fica de tranquila. ver você falar. Quando eu voltei, eu chorava tanto que, assim, eu cheguei a vomitar, de tanto que eu chorava, doía em mim, assim, sabe? E nesse momento eu falei, cara, peraí, eu não dou conta de mais 24 horas aqui. Foi meu choque, assim, que eu achei que eu fosse voltar. Então, assim, e a Ruth, ela conversou muito comigo, e olha, a Ruth, ela tem muito essa coisa, assim, ela acredita muito nas pessoas, sabe? E ela sempre acreditou muito em mim. Então ela falava, olha, você tá aí porque você dá conta, eu não dou conta, é por isso que eu não vou. E ela falava, olha, você tá aí porque você dá conta, você pode fazer isso, entendeu? E aí eu me concentrava naquilo e, olha, eu posso, eu consigo e tudo mais. Chorava o que precisava chorar e depois retomava, entendeu? E quando você voltou, agora vamos entrar no projeto, que eu acho que deve ter muita coisa bacana pra falar. Bastante. A Dayara criou um projeto chamado Uma Com Eles. E aí eu queria que você explicasse melhor como é que esse projeto funciona, os seus objetivos com ele, né? Você disse que vai voltar também, mas enfim, quero saber tudo do Uma Com Eles. Então, quando eu cheguei lá, eu comecei a me perguntar de que forma que eu podia fazer não parar em mim.
não parar na minha volta no final de junho de 2018. Então eu fiquei assim, cara, o que eu posso fazer? De que forma que eu posso levar isso adiante? E hoje em dia, né, a mídia social, ela tá aí pra isso, né? Hoje você consegue alcançar o mundo através das redes sociais. E aí eu tenho o meu pastor, que é o marido da Ruth, que ele trabalha com publicidade. E eu falei pra ele, como é que eu faço? De que forma que a gente pode fazer isso, sabe? Ele falou, cara, vamos fazer um blog? Aí eu falei, vamos, nunca fiz, mas vamos. Ele falou, não, pensa num nome que eu vou ver aqui se tem o domínio disponível. E aí eu pensei em uma com eles. Por quê? Porque não fica só voltado pra África, né? Mas eu posso ser uma com o México, uma com o Paraguai, uma com a Colômbia. Tem tantos Uma com o Brasil. Uma com o Brasil, com o Rio de Janeiro. Gente aqui Nossa. Né? Na verdade, a gente tem a África dentro do Brasil, sim, né? A gente não precisa ir muito longe. Aqui em Jardim Gramacho é um negócio que é terrível. Parece que você tá fora do mundo, né? E por quê? Porque lá no blog eu tô falando bastante, assim, sobre a rotina lá, sobre a cultura, como foi chegar. Aí tem também lá, né, tem os tópicos, a missão, tem a emoção, como é que foi esse preparo emocional, entendeu? A minha história, como é que eu me tornei essa pessoa, entendeu? Não foi assim, vou pra África, entendeu? Eu tenho uma história, entendeu? E através dessa minha história e através dessas pessoas, Rafael, Ruth Lessa, Silvana, enfim, tem uma gama de pessoas atrás de mim que me formaram pra isso, entendeu? Hoje eu tenho essa questão de querer ajudar o outro, porque em algum momento da minha vida alguém me abraçou e falou, olha, você vai crescer, você vai romper, você consegue, você pode, sabe? Você não é a sua história. Então, assim, lá no Uma Com Eles, no site, eu tô falando muito disso, de como você pode ajudar, sabe? Você pode ser uma com eles sem sair do Brasil. Você pode ser um com eles sem sair do Brasil, né? E tantos outros países, né? A gente tá falando aqui da África, mas tantos lugares que você pode ser um com um determinado povo, ou você pode ser um com o Hospital do Câncer, ou você pode ser, sabe? Tem tanta coisa que a gente pode fazer sem sair, às vezes, da nossa zona de conforto, né? Mas você vai voltar pra lá? Vou. Em janeiro eu tô voltando pra lá. No dia 14 de janeiro eu tô chegando na África. E olha que alegria, né? Como eu falei, o meu maior objetivo lá é voltar pro Brasil e fazer isso romper, fazer isso sair de mim, né? E assim, hoje eu tô levando algumas pessoas comigo, né? Já tinha a equipe, né? Que na verdade eu fui pela Sara Nossa Terra e o Instituto Resposta, né? E agora eu tô indo só com a Sara Nossa Terra, né? E tem algumas pessoas da Sara Nossa Terra indo. E assim, é muito legal porque hoje a gente tem pessoas envolvidas com enfermagem, odontologia, tem gente que tá indo só pra fotografar, tem uma psicóloga indo com a gente. Então assim, a gente vai conseguir atuar em vários ramos. Você tá indo, tipo, com prazo de volta? Ou... Dessa vez sim, Mari, porque, como eu falei, eu voltei emocionalmente bem bagunçada. Então, assim, eu confesso que eu não daria conta de ir agora pra lá e ficar 6 meses de novo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou em janeiro e volto em fevereiro, entendeu? Por quê? Porque, assim, você perguntou, né, também em off, o que isso mudou em você e tudo mais. Eu sou bailarina profissional, mas, assim, hoje eu quero continuar indo pra África, eu quero continuar, enfim, indo pra onde Deus me chamar, né? E a academia me prende muito. Então, assim, até isso mudou. Hoje eu voltei da África, já estou estudando marketing digital. E eu pretendo trabalhar com isso porque é um lugar que eu posso trabalhar em qualquer lugar do mundo. Bem-vindo ao clube. Pois é, né? É um lugar que eu posso trabalhar, tipo assim, é uma coisa que eu posso trabalhar em qualquer lugar do mundo. Eu só preciso de um computador. E de um Wi-Fi. Então, assim... E, bom, para encerrar, já passa tão rápido, mas... Pois é. Eu queria que você falasse para quem está vendo e que eu acredito que muita gente tem essa vontade de ir para a África fazer esse tipo de trabalho ou em outro lugar, mas enfim, falando especificamente da África ou de outro país, quais as dicas que você daria, assim? Não só em relação ao planejamento e a questão financeira, mas também essas dicas de ter um propósito também, sabe? Que não é uma coisa também, eu vejo assim, agora uma opinião minha, que às vezes eu vejo gente, tipo, tô indo pra África fazer trabalho voluntário, tipo, de você ter um propósito maior no que você tá fazendo. Eu queria que você desse essas dicas. Então, primeiro de tudo, eu acho que é importante você ter não só um projeto, porque o projeto ele é bom,
mas é importante você ter um propósito estabelecido, porque acho que para tudo na vida, se você não tem um propósito estabelecido, você para. Só que estando num campo, né, totalmente diferente do seu, com a cultura totalmente diferente da sua, e durante tanto tempo, eu acho 6 meses, muita coisa, longe de todo mundo, você para, você não dá conta, entendeu? Como eu falei, né? Não tem água encanada, não tem água filtrada, por exemplo, entendeu? Então, assim, mexe com a sua saúde emocional, com a sua saúde física, mexe com os seus valores. Então, se você não souber quem você é, pra que você tá lá, é possível que você realmente fique desequilibrado emocionalmente. E o propósito não é esse, né? O propósito é você ajudar, você ser feliz. Eu fui, voltei e eu sigo feliz, eu tô firme nisso, entendeu? Então, assim, primeiro, você tem um propósito. Segundo, assim, eu fiz cursos, entendeu, sobre isso, sobre ajuda humanitária. Então, por exemplo, lá não é um lugar tão tranquilo. Não é dos piores, mas não é tão tranquilo. Então, assim, eu andava sempre com canivete, eu tinha sempre equipamento que pudesse, né, me dar uma ajuda. Eu tinha sempre comigo corda, eu tinha sempre comigo lanterna, bateria, pilha, tudo isso que, caramba, eu tive um problema, eu não tenho luz, eu não tenho dinheiro, eu não tenho... Sabe? Então, assim, é importante você saber lidar com situações adversas, entendeu? Porque acontece, entendeu? Outra questão importante também é você ter sempre dinheiro com você. Porque aconteceu qualquer coisa, é importante você conhecer a embaixada do local e você saber se movimentar, você saber um pouquinho da língua, né? Porque deu qualquer problema, você tem que saber se safar, entendeu? Então, assim, propósito, preparação, dinheiro e emoção. Tem que ter um trabalho emocional, entendeu? Ai, que ótimo, adorei, Tayara. Obrigada. Espero ter assim, suprido as suas expectativas, Claro. porque, assim, na verdade, tem muita coisa pra contar em tão pouco tempo, né? Então, mas aí vocês acessem, deixa aí endereço, Com blog, certeza. Facebook e tudo mais. É Uma com Eles no Facebook, Isso. né? No Facebook, Uma Com Eles. O site é www.umacomeles.com.br. E o meu Instagram, que é meu pessoal, mas que eu tornei ele parte do blog, é Tayara, Tayara Moreira. E aí tem lá meu telefone, meu e-mail, tem bastante foto do projeto. E aí quem quiser entrar em contato também, eu adoro responder, não tem problema nenhum, tá bom? Que ótimo, então. Bom, gente, é isso. Semana que vem tem o álbum da Mariana, que é aquele outro formato de videozinho. Daqui a 15 dias eu volto com mais um Dedo de Prosa. Vocês continuem me acompanhando também nas redes sociais, @marianaviaja, e o blog sempre com muitas dicas, marianaviaja.com. Beijo, tchauzinho. Tchau, tchau, pessoal.